Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Hoje é terça-feira, 20 de maio de 2025 e, bom, esta é a nossa terceira edição do dia. E hoje o nosso foco é um tema, bem sensível e urgente: a despossessão cultural indígena. A gente vai dar uma olhada em como comunidades, acabam sendo afastadas das suas raízes, das tradições. Para começar, vamos pegar a situação do povo Guna, lá no Panamá. A gente tem aqui uns artigos, uns relatos bem recentes, falando sobre um êxodo forçado, sabe? Uma comunidade inteira de uma ilha tendo que sair por causa da crise climática. É a ilha de Gardi Sugdub, que é o lar ancestral deles, e está, literalmente sendo engolida pelo mar. Uma situação bem dramática mesmo. E o que é impressionante nisso tudo é a inversão, né? Quer dizer, a água, que sempre foi fonte de vida, de sustento para eles, agora virou a força que expulsa. E esse é um dos primeiríssimos casos, documentados de deslocamento forçado pelo clima aqui na América Latina. Mostra bem que a crise climática não é algo distante, né? É real, tá aqui, tirando as pessoas de casa, destruindo culturas. Exato. E essa luta pela realocação, pelas informações que a gente tem, durou 17 anos, né? Um tempão. Aí, finalmente, em 2024, umas 300 famílias Guna, que dá mais ou menos 1.200 pessoas, foram transferidas. Foram para um assentamento novo em terra firme chamado Isber Yala, que também chamam de Nuevo Carti. E foi um projeto caro, né? Custou para o governo do Panamá mais de 12 milhões de dólares. Isso mesmo. E aí que a gente entra num paradoxo, numa situação bem complexa. Porque, por um lado, essa comunidade nova, Isberiala, tem melhorias materiais, que não dá para negar. Tem eletricidade direto, água potável, escolas melhores, até com aula à noite. Tem um relato interessante de uma moradora. Ela falava que sentia falta, por não ter podido estudar mais lá na ilha, e agora ela vê, novas chances. Parece que o conforto material chegou sim. Mas, por outro lado, tem uma perda, que parece ser imensa. Como aquela moradora mais velha disse, uma frase que marca muito: se a ilha afundar, eu me afundo com ela. Isso mostra um vínculo muito profundo com a ilha. O território para o povo Guna não é só um pedaço de chão, É mais que isso. Com certeza. É parte da identidade, da cultura, da visão de mundo deles. Perder a ilha é como perder um pedaço de si mesmo. E essa conexão é o ponto central aqui. Mesmo que tenham criado espaços culturais lá no lugar novo, a adaptação é muito difícil. Tem relatos de saudade, sabe? Crianças chorando pelos amigos que ficaram para trás ou que foram para outro lugar, e um medo constante de perder a cultura. Organizações como a Human Rights Watch, elas apontam para essas dificuldades, mesmo com infraestrutura nova. Alguns Guna até preferiram ficar na ilha, mesmo com perigo. Essa teimosia, essa resiliência cultural é impressionante. A gente vê isso nas avós ensinando as netas a costurar do jeito tradicional, na importância do manter a língua Guna viva. A escola nova, mesmo tendo tido uns problemas no começo, tipo falta de água potável, é vista como um lugar-chave para essa resistência, para reafirmar a cultura. Só que tem um problema sério ainda, que as fontes apontam. Falta um centro de saúde que funcione direito lá no assentamento novo. Isso preocupa bastante os moradores. É uma luta diária, E se a gente conecta isso com o cenário maior, a experiência de Gardi Sugdub é meio que um aviso. Tem estimativas que falam que umas 50 ilhas Gabuna podem sumir até o fim do século. E o próprio governo do Panamá já prevê que talvez 38 mil pessoas precisem ser realocadas. Isso levanta uma questão fundamental sobre justiça climática, Quem menos contribuiu para essa crise toda é quem está sofrendo as piores consequências. A realocação até oferece uma casa nova, eletricidade, mas e a perda cultural? E a perda espiritual? Como é que se compensa isso? É complicado. É um dilema muito profundo mesmo. O progresso material, ter água encanada, luz elétrica, parece que não consegue preencher aquele vazio, O luto pelo território ancestral, a memória da ilha, o barulho do mar, a rotina da pesca, tudo isso corre o risco de se perder, de ficar só na lembrança. O caso dos Guna mostra de um jeito muito forte como essa crise do clima está totalmente ligada com a identidade cultural, com os direitos dos povos indígenas. É a história de uma comunidade lutando para manter as raízes vivas, enquanto o chão, literalmente,
some debaixo dos pés deles. Vamos fazer agora um breve intervalo para a gente processar um pouco tudo isso. Continuamos nossa edição em instantes. Bem-vindos de volta ao Povecast. A gente está retomando aqui a conversa e, bom, nesta última parte vamos mergulhar num assunto, assim, bem complexo, né? Cheio de camadas, que é o uso da inteligência artificial para preservar línguas indígenas, sabe? Um campo onde a tecnologia promete muito, mas também levanta umas questões éticas bem sérias. Exatamente. A ideia de usar IA para, salvar idiomas que estão sumindo é muito forte, claro. Só que as fontes que a gente analisou, elas acendem um alerta, sabe? Um alerta importante. A gente precisa olhar com cuidado para os riscos, apropriação cultural, né? E tem também o tal do colonialismo digital e até uma distorção do conhecimento ancestral mesmo, quando você força ele a caber no modelo tecnológico que não é o dele. A ideia é tentar entender como que a IA, que chega como solução, pode, na verdade, acabar fragilizando ainda mais essas culturas, aquilo que ela dizia querer proteger. Ok, vamos abrir isso melhor. Assim, de cara, a promessa é muito atraente, não dá para negar. Muitas línguas estão numa corrida contra o tempo. Nos Estados Unidos mesmo, a estimativa é que talvez só umas 20 línguas indígenas sobrevivam até 2050. É assustador. Aí a IA aparece quase como, uma salvação tecnológica para documentar tudo rapidinho. Sim, mas é aí que entram as críticas, né? Como a da Danielle Boyer, que é educadora indígena Ojibwe, ela levanta um ponto que é crucial. Muitos desses sistemas de IA são treinados com dados, coletados na pressa. Muitas vezes sem o consentimento real das comunidades e pior, fora do contexto cultural que dá sentido para a língua. Línguas como a dela, o Anishinaabe-Mawin, são de uma riqueza de contexto, quase poéticas. Aí você pega isso e reduz a tokens, que são, pedacinhos de informação para IA processar. Isso não é só simplificar. É quase, ela diz que é uma mutilação simbólica. Apaga a alma da língua. Nossa, forte isso. E me leva direto para outra coisa que a gente viu. O risco do extrativismo de dados. Um dos artigos que a gente leu cita o caso do Lakota Language Consortium. Eles foram acusados de pegar material linguístico dos Lakota, sem permissão certinha, e depois, olha só, tentaram vender de volta para a comunidade. Chegou ao ponto de serem banidos de reservas tipo Standing Rock. É um exemplo bem duro de como gente de fora pode se apropriar, né? Pois é. E essa questão do controle, quem pega o quê, leva a gente para esse conceito que você falou, colonialismo digital. A ideia é que a tecnologia nova, mesmo sem querer às vezes, acaba repetindo padrões antigos de exploração. Nesse caso, extraindo a riqueza cultural, que são os dados da língua, sem que a comunidade ganhe algo com isso, ou tenha controle. Ferramentas tipo Google Lang ID, por exemplo, mostram que tem limite técnico também. Mesmo com dados lá disponíveis, às vezes não consegue identificar direito línguas como o navarro. Talvez por falta de variedade nos dados ou porque a língua é complexa demais para esses modelos atuais. A pergunta que não quer calar é: quem controla isso? Quem conta a história? E como que a gente evita que a tecnologia distorça o saber indígena ao tentar representá-lo? E aqui que a coisa fica realmente interessante, porque diante disso tudo, a Danielle Boyer, essa educadora que você mencionou, ela não ficou só na crítica, né? Com a organização dela, a STEAM Connection, ela criou uma alternativa, o Scobot. É um robozinho físico pequeno para a educação e o ponto principal, ele não usa IA generativa, nada de ChatGPT ali e nem conecta na internet. O Scobot. É fascinante a abordagem dele. Ele funciona com gravações de áudio, mas gravações autênticas, feitas por falantes nativos da comunidade mesmo. E essas gravações tocam quando tem um reconhecimento de voz simples. É uma tecnologia feita pela comunidade para a comunidade.
Respeita totalmente o consentimento. E o design do robô, ele tem elementos culturais Ojibwe. Isso fortalece a conexão das crianças com a língua, com a identidade. Não é para alimentar um algoritmo global, entende? É para fortalecer laço local, afetivo. Que postura! E ela foi tão firme nisso que chegou a recusar uma oferta de quase $1 milhão. Era uma gigante da tecnologia. Queriam usar os robôs dela para coletar dados de crianças indígenas e ela classificou isso como extrativista antiético, sem meias palavras. E essa iniciativa, o Scobot, ela está muito alinhada com o que a Unesco recomenda, com o que a Década Internacional das Línguas Indígenas da ONU prega, que é a tecnologia, para ajudar de verdade nisso, tem que ter liderança da comunidade, forte, e seguir protocolos éticos claros, feitos juntos, a tal da soberania dos dados indígenas. Isso não se negocia. Não é só salvar palavras, é respeitar quem detém essas palavras, essa cultura. Isso tudo, né? Analisando as fontes, fica claro que a IA pode ter um papel, sim, mas assim, com muitas ressalvas. Muitas mesmo. Só vai funcionar se for guiada por ética sólida e, principalmente, se for controlada pelas próprias comunidades indígenas. Ponto. Senão, o risco é enorme. É transformar línguas que são vivas, que pulsam, em arquivo digital, peça de museu virtual. O pior, né? Produto nesse mercado aí de dados. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão, eu acho, bem importante, que vai além da tecnologia em si. Talvez a pergunta principal não seja como a IA pode salvar as línguas indígenas. Talvez a gente devesse se perguntar mais o que nós, como sociedade, precisamos fazer de verdade para garantir que os povos indígenas tenham autonomia, recurso, respeito, para manter suas línguas vivas. Nos termos deles. Nos territórios deles. E a resposta para isso... essa com certeza não tá só no algoritmo. Não mesmo. Uma reflexão poderosa para a gente fechar nossa conversa hoje. Muito obrigada pela escuta, pelo carinho de sempre. E lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, cedinho, às 7 da manhã. Depois ao meio-dia e no fim da tarde, às 5 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Tá certo? Até a próxima!